X9 vaza vídeo no São Paulo, galera. Que papo de maluco é esse? Vamos comentar sobre essa situação aí do X9 no São Paulo. Vamos comentar mais sobre o acordo do São Paulo com o TJD, sobre o Palmeiras aí também. Vamos falar sobre o Hélio, tá? Esse negócio aí travado, renova, não renova. São Paulo no mercado atrás de um novo lateral, meu querido. Isso e muito mais. Você que é novo no canal, se inscreve aí, dessa moralzinha pra gente, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e vamos começar falando da torcida do São Paulo, rapaziada. Olha só que legal. O São Paulo registrou neste Paulistão um crescimento de 50% em faturamento com bilheteria em relação ao ano passado. Mesmo 2023 tendo sido um ano de recorde no quesito para o São Paulo, rapaziada. Olha que bacana. Lembrando que esses números que eu vou passar para vocês é da primeira fase do Paulistão, tá? Primeira fase ali, 12 jogos ali da fase de grupos. O valor teve uma alta de mais de 50% em relação ao ano passado, tá? Ano passado o São Paulo teve aí 9 milhões e 700 mil reais aí, tá? Na primeira fase do Paulistão, de renda bruta, tá? 9 milhões e 700 mil reais. Na edição do ano passado, o São Paulo ficou atrás do Palmeiras e do Corinthians em arrecadação, tá? Ano passado, fase de grupo, São Paulo arrecadou aí 9 milhões e 700 mil reais na primeira fase e ficou atrás dos dois principais rivais, Palmeiras e Corinthians, tá bom? Porém, nesse ano aí tá diferente, tá? A gente aumentou aí esse valor. O São Paulo teve o maior faturamento do Paulistão desse ano de 2024 com 15 milhões 178 mil de renda bruta. O valor foi quase 330 mil maior do que o Corinthians, que foi o segundo colocado. Tá? Então no ano passado, tá, em questão de renda bruta na primeira fase, para ficar em terceiro, atrás de Palmeiras e Corinthians. Esse ano de 2024 a gente é o líder, tá? Aí em faturamento, 15 milhões 178 mil reais. Ninguém faturou mais que o São Paulo na primeira fase do Paulistão, tá? Em segundo tá o Corinthians, né? E o São Paulo aí com 330 mil reais a mais aí, né, de renda bruta em relação ao Corinthians. Torcedor do São Paulo que quebrou recorde atrás de recorde, uma porrada de jogo com mais de 50 mil, né, cara? 43, já foi 44 mil de média de público aí o ano inteiro, cara, recorde da história do São Paulo. E esse ano, né, cara, continuando a mesma pegada, o São Paulo cada vez mais indo no estádio e aumentando aí essa média, em questão de média de público, tanto em faturamento também, que é muito importante, que é o que enche os cofres do São Paulo, tá? Olha só, o São Paulo também lidera o Paulistão em média de público, com 45.512 torcedores. O número representa um crescimento de 12,7% em relação ao ano passado, tá? Então o São Paulo lidera o Paulistão em faturamento, como a gente comentou, e também em média de público. 45 mil torcedores de média tem por jogo aí no Morumbi, né? Que teve, no caso, nessa primeira fase do Paulistão. E isso aí vai só aumentar, tá? Porque a gente vai ter quartas de finais agora no Morumbi. Se o São Paulo passar, a gente vai jogar a semifinal. Dependendo de quem for na semifinal, vai ser fora de casa. Por exemplo, se for contra o Palmeiras, a gente vai ter que jogar fora. Aí não tem torcedor do São Paulo. Se for contra o Santos, também fora, porque o Santos tem uma campanha melhor que o São Paulo. Também não tem torcedor visitante do São Paulo. Se for com o Bragantino, né, pode ser que a gente jogue em casa, porque o São Paulo tem uma campanha melhor que a do Bragantino. Mas depende também, porque tem a questão de quem ganhar o jogo em tempo normal, aí é 3 pontos na tabela, né? Que os jogos de mata-mata também contam para a tabela geral. E se você passar nos pênaltis, é 1 ponto, né? Então, sei lá, se o Bragantino passar do tempo normal, o São Paulo passando nos pênaltis, ele pode passar o São Paulo na classificação geral e o Bragantino e São Paulo, sei lá, em Bragança. Então tem todas essas loucuras aí, né? Mas enfim, vai só aumentar isso aí cada vez mais, ainda mais que agora é mata-mata, que é a fase mais decisiva aí no campeonato estadual. Mas tá aí, parabéns para o torcedor de São Paulo, dando show mais uma vez. Muito bom, é isso aí, cara, espetacular, maravilhoso mesmo. Agora, rapaz, continuando falando sobre o Campeonato Paulista, olha só. Carpini usou 27 jogadores durante o Campeonato Paulista, mas esqueceu de olhar para a base. Olha só a minutagem, tá, dos jogadores aqui. Óbvio que tem, né, os jogadores de base que jogam muito, como o Diego Costa, o Pablo Naik, são jogadores já consolidados. Mas estamos falando aqui de jogadores que surgiram aí como boas promessas, mas têm jogado bem pouco, tá?
O Moreira, por exemplo, jogou 5 jogos, jogou aí 278 minutos. Patrick Lanza, 2 jogos apenas e 75 minutos em campo. William Gomes, que todo mundo tinha expectativa de que ele jogasse mais nesse Paulistão. O William Gomes jogou um jogo, ele tem 4 minutos em campo. 4 minutos em campo. Igor Felisberto, Matheus Belém, Negruti, Ibali e Rodriguinho nem sequer entraram em campo, tá? Então é um número aqui, números que mostram que o Carpini usou bem pouco as categorias de base do São Paulo. Como eu falei, óbvio que o Paulo mexe lá absoluto, né? Mas estamos falando de jogadores que estão surgindo aí agora. Aí o que acontece? O Moreira, ele teve muita lesão, né? Eu acho que ele até foi bem aproveitado aí. Acho que isso aqui a gente não pode questionar do Carpini. Ele botou o Moreira pra jogar, porque ele ficou muitos jogos fora, né? Ele teve, não sei se foi 2 lesões já nesse início de ano, é que ele fica muito tempo fora. Mas, por exemplo, o William Gomes, por exemplo, ele tinha que ter jogado mais, né? O Negruti acho que poderia ter ganhado mais oportunidades. O Ibali, né? É que o Ibali tava de férias por causa da copinha, né? E ele só voltou no meio do Paulistão. Então dá pra dar tem que dar essa observação que é importante. O Rodriguinho, por exemplo, acho que poderia ter jogado. Campeonato Paulista é pra isso, rapaziada. Campeonato Paulista é para dar oportunidade para jogadores de base, para testar, né? Ali que é o campeonato que é para os jogadores errar, tentar de novo, aprender, evoluir. Esse é o campeonato. Não é Libertadores, não é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é o Paulistão. E já acabou toda a primeira fase, né? Que é de preparação, e é como se fosse uma pré-temporada do Paulistão. E agora a gente entra na fase mais decisiva, que é mata-mata. Então, se eles não jogaram na primeira fase, evidentemente que não vão jogar aí no mata-mata. Acho que o Carpini deu uma vacilada em relação a isso, tá? Principalmente em relação ao William Gomes, que já estava jogando, já estava tendo muitos minutos no final da temporada passada com o Dorival. Entrou contra o Fluminense, entrou bem. Entrou contra o Atlético Mineiro, entrou bem, quase fez um golaço. Entrou contra o Flamengo no último jogo, também entrou bem, né? Dorival estava dando a entender ali pra gente que ele ia usar muito o William Gomes. Mas o Dorival foi embora, chegou o Carpini, e o Carpini basicamente nem usou o William Gomes. Tem 4 minutos em campo, que foi no jogo contra o Água Santa, logo depois da Supercopa, que ele botou o time inteiro reserva contra o Água Santa aí, e o William Gomes entrou aí nos acréscimos. Acho que devia ganhar mais oportunidades, né? Porque o campeonato para ganhar oportunidade é esse, rapaziada. É o Campeonato Paulista aí, belezinha? Rapaziada, agora vamos voltar um pouquinho aí, rapaziada, falar sobre a questão do acordo que teve ontem do São Paulo com o TJD. Olha só. Acordo do São Paulo é o maior já feito pelo TJD. E o Palmeiras não pode recorrer, rapaziada. Olha só. O acordo feito pelo São Paulo com o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Estadual, para evitar o julgamento de atletas e dirigentes denunciados pelas confusões após o clássico contra o Palmeiras, é o maior já feito pelo Tribunal Paulista. Esse é o maior acordo já feito pelo Tribunal Paulista, que é o TJD. O Palmeiras, ao menos por vias oficiais, não participou e não foi informado das conversas que foram iniciadas no começo da semana. O Clube Alviverde não é parte do processo e não tem poder para pedir a anulação do acordo feito pelos São Paulinos. Tá? Muita gente ficou falando assim, pô, e se o Palmeiras não gostou? O Felipe Ruiz, lá do Globoesporte.com, trouxe essa informação de que o Palmeiras não gostou aí desse acordo, né, que queria punições mais rigorosas aí para os dirigentes e para os jogadores do São Paulo. Porém, o Palmeiras não tem esse poder de recorrer, tá? O acordo foi feito entre São Paulo e TJD e tá tudo certo. O São Paulo tem 5 dias aí contados a partir da terça-feira, ontem, quando a transação foi homologada, para poder depositar o valor das multas. Segundo o presidente do TJD, Antônio Olim, o valor será todo destinado à Federação Paulista de Futebol, tá? No geral aí foi R$205 mil de multa, né? Contando jogadores, o auxiliar do Carpini, Belmonte, Casares, aí, né? E uma galera aí que tava, né? Ao todo de R$205 de multa, e o São Paulo tem 5 dias para pagar, contando 5 dias a partir de ontem, terça-feira, que foi quando foi realizado aí esse acordo com o TJD, tá? Aí, rapaz, teve uma questão aí ontem, muita gente ficou se perguntando, né, cara? Teve aí uma repercussão, que foi a questão dessa notícia aqui, ó. Diretores do São Paulo decidem pagar multas do próprio bolso após o acordo. O presidente Júlio Casares e os diretores Carlos Belmonte e Fernando Chapecó decidiram
não onerar o clube após a punição do TJD, que prevê multas de 50 mil para o Belmonte e 30 mil para o Fernando Chapecó e 25 mil para Casares. Todos irão pagar esses valores do próprio bolso. Olha só, a ideia partiu de Carlos Belmonte, que entende que o clube não pode ser onerado pelos excessos cometidos pelos dirigentes após reclamações de erros de arbitragem no clássico contra o Palmeiras, tá? Então, essa questão aí, cara, veio, né, informação do André Hernan, tá? Esqueci de falar, informação aí do André Hernan. Foi uma questão que teve uma repercussão. Pô, até parece que os caras vão pagar do próprio bolso, aí vai ser o São Paulo que vai pagar. Bom, isso aí não tem como a gente afirmar porque a gente não tem prova, né? Enfim, é uma situação aí meio complicada de falar, né? Dos caras quererem pagar do próprio bolso. E a ideia parte do Belmonte, como tá aqui na informação do André Hernan, tá? Saiu aí do Carlos Belmonte, aí porque segundo ele, né, cara, o São Paulo não pode pagar a esse de multa por erros cometidos aí por eles, principalmente do Belmonte por ter chamado o Abel de português de M, né? Aí, apesar que é o seguinte, acho que o único erro que teve de tudo isso aí foi a questão do Belmonte mesmo, que ele deu uma vacilada e fala português de M, né, cara? Ele pegou aí 50 mil de multa e não pode ir pro jogo do São Paulo como dirigente, tá? Ele pode ir como torcedor. Se ele quiser ir pra arquibancada no jogo do São Paulo, ele pode ir, né? Lá nos camarotes, ele não pode ir como dirigente, como diretor de futebol do São Paulo. Aí ele não pode ir até o final do Paulistão, tá? Só depois que voltar aí, quando tiver os outros campeonatos, tá? A declaração do Júlio Casares, cara, assim, na zona mista depois do jogo, achei completamente plausível, tá? Ele não desrespeitou ninguém, ele fez críticas, né, em relação à arbitragem, falou que o Abel não podia mais apitar os jogos, isso é um fato também, né? Ele tava apitando, reclamou lá pra caramba, ofendeu a arbitragem, cercaram a comissão a comissão técnica do Palmeiras cercou a arbitragem no intervalo do jogo e eles não foram denunciados pelo TJD para ter o julgamento, mas os do São Paulo foram, né? E cara, aí a questão dos jogadores, o Calleri, o Rafinha e o Rato, cara, aquele tipo de coisa acontece sempre. Primeiro ponto é esse, pra gente lembrar, né? Acontece sempre. Aí a questão é que é o seguinte, Gabriel, tu vai querer punir não vai punir o Calleri, o Rato e o Rafinha porque eu fui da arbitragem? A questão é, pode punir os caras, mas tem que punir os outros também. Por exemplo, a comissão do Abel, que fez a mesma coisa o jogo inteiro no Morumbi contra o São Paulo, cercando a arbitragem, xingando, ofendendo, e os caras não foram denunciados. Essa é a questão. A questão não é punir o Calleri, é o critério. Pô, se for pra punir o Calleri, tem que punir os outros também. Entendeu? Essa aí que é a situação. Aí foi o que eu comentei com você no vídeo mais cedo, tá? Teve aí o julgamento, pô, todo mundo vai ter que pagar uma porrada de multa. Aí o que acontece? Os jogadores vão pagar multa, Belmonte fica fora do jogo São Paulo como diretor até o final do Paulistão, a comissão da Abel tá lá normalmente sem punição, o Richard Rios, que aquela entrada criminosa no Pablo Maia, segue sem punição, o Matheus Delgado Cananção, que apitou o jogo, segue sem punição, já apitou o jogo do Santos aí na rodada seguinte e vai continuar apitando aí. A Daiane Muniz dos Santos, que é quem tava no VAR, né? Quem tava no VAR aí, já prejudicou o São Paulo em vários jogos esse ano, tá? Contra o Santos, contra o Mirassol, contra o Palmeiras. Todos os jogos era a Daiane Muniz dos Santos que tava no VAR, né? E ela segue aí também, né, cara, no VAR normalmente. Né? E quem ia se ferrar nisso aí tudo era só o São Paulo, tá? Só o São Paulo aí que foi prejudicado no jogo. Sempre bom lembrar aí. E aí, tá? Parte do acordo do Belmonte, que a gente comentou, né? Foi 50 mil de multa. Não pode ir pro jogo do São Paulo como diretor, tá? Sempre bom lembrar, porque vai aparecer ele no camarote, tá? Ele pode ir, ele não pode ir como diretor, tá? Até o fim do Paulistão ele não pode ir pro jogo do São Paulo como diretor. 50 mil de multa. E o outro quesito aí do acordo é ele fazer um vídeo pedindo desculpas pro Abel Ferreira. Aí que tá, ó. Informação do André Hernan. São Paulo quer saber quem vazou o vídeo de Belmonte, tá? Aí, ó. O vídeo que foi circulado ontem à tarde com o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, pedindo desculpas a Abel Ferreira, não era para ter sido divulgado. É o que descobri conversando com fontes do São Paulo. Informação do André Hernan, tá? Olha só, o problema é que o vídeo vazou na tarde de ontem, terça-feira, né, que foi quando saiu o vídeo aí. O São Paulo explica que a gravação foi entregue ao Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD. E agora o clube quer entender como aconteceu o vazamento. O São Paulo ficou incomodado e se sentiu exposto, tá? Informação aí do UOL, tá? Vamos lá. Muita gente ficou, pô, como assim? Se o pedido de desculpas faz parte do acordo,
ele tinha que ter sido divulgado. É o que a gente imagina. Mas como na matéria do UOL tá que era o seguinte, o Belmonte tinha que gravar o vídeo pedindo desculpa a Abel. Porém, o São Paulo pegou esse vídeo e mandou lá pro TJD, que foi com quem o São Paulo fez o acordo. Viu aqui o TJD? Tá aqui o vídeo, né? Que cumprindo aqui o acordo que vocês pediram o vídeo para pedir desculpas. Eles mandaram pro TJD e ontem à tarde esse vídeo vazou aí, né? Por alguém, né? Alguém divulgou esse vídeo aí. Quem? Não sei. Nem sei pra quem é que divulgou o vídeo. Também sei pra vocês. Não tá no perfil do Casares, nem do Belmonte e nem do São Paulo, né? E o São Paulo se sentiu incomodado, porque o vídeo era apenas para ir pro TJD. Aí acabou, né, que vazou aí ontem. Agora o São Paulo quer saber quem que vazou o vídeo, né? Assim, rapaziada, é meio bizarro porque assim, se tá no acordo de gravar o vídeo, tem que se divulgar para todo mundo poder ver o vídeo, né? Vai mandar só pro TJD, não faz muito sentido, mas é o que o São Paulo alega e o que tá aqui na matéria do UOL, tá? Que o São Paulo se sentiu incomodado com esse vazamento aí. Tem um X9, segundo o São Paulo, né? Segundo o São Paulo, tem um X9 aí que acabou vazando o vídeo aí do Belmonte. Apesar que isso é bem estranho, convenhamos, né? Bem estranho. O correto era o Belmonte gravar o vídeo e divulgar no Instagram dele. Esse aqui era o correto. O Instagram do Belmonte, tá aqui, ó. Grava o vídeo bonitinho lá, cumpre o acordo e posta no seu Instagram, nas suas redes sociais. Esse que era o correto, tá? A se fazer. Mas segundo o São Paulo, alguém vazou aí, tem um X9 segundo o São Paulo. Enfim, dificilmente vamos saber, né, quem é que vazou esse vídeo aí, se realmente vazou, né? Se realmente vazou aí, porque é uma situação, convenhamos, que bem estranha mesmo, bem estranha. Coloque estranho nisso aí, né? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaz. Vamos comentar sobre a situação do Wellington, tá? O Wellington que saiu aí algumas notícias nos últimos dias, na última semana, que a gente até comentou com vocês, de que ele tá indo pro Inter, né? Informações lá do Sul. Nas informações aqui de São Paulo, a questão ainda é a renovação dele com São Paulo. Informação do Globoesporte.com. São Paulo já fez 2 propostas ao Wellington, mas nenhuma se encaixou no que o lateral esquerdo entende que sejam bons valores para renovar com o São Paulo. Titular absoluto da posição, o jogador entende que merece ser mais valorizado. As negociações travadas com o titular da posição nesta temporada fizeram o São Paulo tentar a contratação de Marlon, mas as conversas não avançaram porque o Cruzeiro pediu 3 milhões de euros, né, que você foi converter aí, dá 16 milhões de reais para liberar o jogador. Informação do Globoesporte.com. A gente chegou a comentar com vocês sobre a situação do Marlon. O São Paulo estava de olho aí no Marlon, estava dando uma olhadinha aí. Ele não renovou o contrato dele com o Cruzeiro. Parece que vai renovar agora, né? As últimas notícias de que avançou a negociação do Marlon com o Cruzeiro. Mas o São Paulo tentou, né, trazer o Marlon aí. Porém, o São Paulo entendeu que não vale a pena pagar esses 3 milhões de euros, né? Que dá 16 milhões de reais. Enfim, era basicamente o que o São Paulo ia pagar no Caio Paulista, né? Era até menos no caso, né? No caso o Marlon é menos, porque o Caio Paulista, se não me engano, era 17 milhões, era quase 20 milhões o Caio Paulista, né? Mais caro que seria o Marlon aí. Essa é a questão. Muita gente ficou reclamando, pô, ia pagar 20 no Caio, não pode pagar 16 do Marlon, que é bom lateral, acho que seria uma boa opção aí, mas não avançou e a tendência é de que ele fique lá no Cruzeiro. Agora o Wellington tem esse imbróglio aí, cara. Estão falando aí de Inter, né? Inclusive o próprio Globoesporte.com botou aqui que o Internacional de Porto Alegre e o Botafogo do Rio de Janeiro são 2 clubes que estão de olho, monitorando a situação do Wellington, né? E tem esse negócio aí. A partir do meio do ano ele pode estar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser e ao final do ano, quando acabar a temporada, ele sai de graça, né? Se ele não renovar o seu contrato com o São Paulo, né, cara? E enfim, é complicada a situação porque ele vem piorando. Eu vim aqui, elogiei, muita gente ficou até reclamando, né, cara? Descer o aço ainda porque eu elogiei o Wellington, porque eu acho que ele começou bem a temporada. Acho que a largada dele aí de 2024 foi muito boa, tá? E depois ele veio falhando em jogos, né? Veio falhando em jogos aí. O São Paulo veio caindo de rendimento, principalmente depois da Supercopa, que o São Paulo caiu de rendimento, a gente veio aqui e criticou, e o Wellington também caiu de rendimento, né? Vem falhando em jogos aí, jogando mal também junto com o São Paulo, e tá aí a situação, né, cara? Ele disse que quer ser mais valorizado. Resumindo, ele tá pedindo um salário aí que o São Paulo não quer pagar, né? Ser mais valorizado é isso, sendo falando português bem claro aí. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, meu querido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.